Hora de conversar com Mônica Bergamo, conforme prevíamos, Dino passou, conforme prevíamos, não foi raspando, mas também não foi com sobras, não foi uma aclamação, enfim. Agora, conforme não prevíamos, foi uma sessão relativamente tranquila, né, Mônica? Embora muito longa. Bom dia para você. Foi uma sessão relativamente tranquila, o Megali agora, depois de aprovado o nome do Flávio Dino para o Supremo, as luzes se voltam para a indicação do próximo ministro da Justiça, que vai ficar vago, né? Assim que ele tomar posse do Supremo, ou até mesmo antes disso, ele talvez saia antes disso. Eu conversei hoje cedo, Megali, com ministros e com interlocutores privilegiados, vamos dizer assim, do Lula, que dizem que o presidente tem um jeito, atualmente, de decidir que é um pouco lento e que é pior que isso, né, Megali? Ele sinaliza para a direita e vai para a esquerda, ou sinaliza para a esquerda e vai para a direita. Aconteceu isso no próprio Supremo, né? Pessoas que tinham conversado com ele dias antes saíram das conversas acreditando que o indicado seria o Jorge Messias, e passa alguns dias Lula indica Flávio Dino. Agora a gente viu uma enxurrada de matérias, de notas, falando que o Lewandowski era o mais cotado, e o líder do governo, Jacques Wagner, saiu ontem com uma entrevista falando: eu só sei que não vai ser o Lewandowski, e nem a Glaze, né? Então, portanto, descartados esses dois nomes, eu conversando com esses ministros hoje, quer dizer, quais são os nomes que estão agora circulando e com alguma possibilidade? Um deles é o do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, que tem apoio de uma parte importante da advocacia e também do PT. O do Ricardo Capelli, que é o segundo do Dino e já deu sinais vários de que gostaria de assumir como titular. O do Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que era cotado também para o Supremo. E o da Simone Tebet, ministra do Planejamento. E aí tem algumas histórias, o Megali, sobre a Simone. Ela já sinalizou que ficaria feliz com o convite, né, e ela resolveria esse drama que virou o fato de o Lula não indicar uma mulher para a vaga da Rosa Weber no Supremo, indicou o Dino, e de a gente poder contar nos dedos quem são as mulheres que ele indicou para cortes, para o judiciário, muito poucas, em geral suplentes, com exceção da ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça. E aí me contaram uma história, o Megali, hoje cedo, de que o Lula, quando estava nessa coisa, vai o Dino, não vai o Dino, ele falou para algumas pessoas numa reunião, ele falou: olha, se eu tivesse uma mulher para colocar no lugar do Dino, eu já teria mandado o Dino. Então, essa preocupação passava pela cabeça dele. Então, esse é o lado do Lula. E do lado da Simone, ela já falou também para outras pessoas o seguinte, que o Ministério do Planejamento traz desgastes para ela, quer dizer, além de ser um cargo apagado, né, porque quem predomina é o Ministério da Fazenda, é o Fernando Haddad, ela tem desgastos ali porque ela diz que é o único lugar, é a única área em que ela tem divergências maiores com o PT. Nas outras áreas ela tem praticamente concordância grande. Então, ela fica sofrendo esse desgaste. Em outro cargo ela não teria esse mesmo desgaste e teria uma visibilidade muito maior. Então, essas são as ponderações prós e contras, né? O fato é que o Lula... também esse mesmo ministro falou: não, o Lula já não está, já desistiu de pensar nesse critério de ser mulher, de novo desistiu, tem que levar outras coisas em consideração, mas fato é que estamos nesse pé na escolha para o Ministério da Justiça. Um ministro que despacha todos os dias com o Lula falou: Mônica, eu não sei o que te dizer, porque eu acho que nem o Lula sabe. Ele pode decidir a qualquer momento, pode decidir agora, publicar esse nome agora, mas ele tem tido essa coisa mais lenta, de digerir, vai para um lado, vai para o outro, até que toma a sua decisão final. Não tem, assim, aquela segurança, vai ser esse e acabou. Mas, Mônica, então, vai separar ou não vai, hein? Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Essa convicção, pelo menos, já existe? Não. Não. Se existe, se existe, é isso que eu estou falando, né? Quer dizer, por que a gente vê tanta notícia que sai de um jeito e depois, mas não foi? Porque o Lula vai mudando, de fato, ao longo do tempo. Acho que a única coisa que ele não mudou nunca, o Sheila, foi a convicção de que ele indicaria o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Isso desde o momento em que ele se elegeu, ele falou para diversas pessoas, inclusive no Supremo, vai ser o Zanin. E, óbvio, outras pessoas foram se colocando, foram batalhando para serem lembradas, né? Mas, de resto, o Lula oscilou bastante. E essa coisa da divisão também é algo que ele prometeu em campanha, mas que até agora ele não sinalizou que vai fazer. Eu acho que vai depender um pouco também dos nomes que vão... Quer dizer, vai acabar afunilando em nomes, e dependendo de quem ele queira colocar no ministério, aí
seja mais interessante dividir ou não. Se for o Ricardo Capelli, por exemplo, ministro, que é o segundo do Flávio Dino, não tem muita lógica fazer essa divisão, né? Ou ele poderia deixar com o Ricardo Capelli a segurança e dar a justiça para outro nome? Não sabemos, ele ainda não sinalizou que já tomou essa decisão. Aí você fala com o ministro que fala, não, ele ainda está pensando em dividir. Você fala com outro que fala, não, ele descartou totalmente, mas nenhum deles tem a segurança do que vai ser a palavra final do Lula nisso. Agora, são esses os nomes. E mulher, a gente noticiou em primeira mão que o nome da Simone Tebet era lembrado, depois surgiram no noticiário, não aqui com a gente, mas em outros veículos, que poderia ser a Glaze, né? Mas já está totalmente descartada. Então, mulher circulando teria a Simone. E, saindo ela do Ministério do Planejamento, ele poderia colocar alguém que pudesse fazer um contraponto ao Haddad, uma Miriam Belchior, me falaram no nome dela, né? Mas ainda também Lula desenhando ali na sua cabeça qual poderia ser a solução. Agora, é complicado, essa coisa de mulher no Ministério está ficando complicada mesmo, né, Sheila? Porque, de fato, não tem mulher competente para os cargos, né? Você só tem homem para indicar, e ainda quando demite mulheres, e quando tem só 2 ministras do Supremo, manda um homem, então ainda tem essa questão que ele vai ter que lidar com ela, e talvez seja agora a oportunidade de ele resolver essa questão. E o argumento de que Simone Tebet para o Ministério da Justiça aplacaria um pouco desse anseio, dessa espécie de cobrança, não cola muito, porque ela já está no Ministério, né? Ela só mudaria de um ministério para outro. Não, mas aí a gente está falando da área da Justiça, né? Sim. Porque é na Justiça que a coisa tem ficado evidente, né? Porque são muitas indicações, muitas nomeações que o Lula pôde fazer. Não, eu entendo, mas a cobrança é geral, né? A não ser que ele coloque uma mulher no planejamento. Sim. A contagem vai seria continuar mesmo. Isso, exato. Seria esse o xadrez, né? Agora, é óbvio, também ministro da Justiça que é demissível, que sai, que muda governo, muda o nome, não é a mesma coisa que fazer uma indicação para o judiciário que a pessoa fica lá por anos tomando decisões muito importantes, né? É sim. Então a cobrança vai continuar. Você tem vai. Lembra, Mônica, você até mostrou, dia desses, tem alguns dias você mostrou aquela foto, a primeira foto do presidente Lula, aquela emblemática, simbólica, né? Tinder, mostrando toda a diversidade, que é a foto do Tinder, né? E a foto do encontro real é a foto do atual ministério, né? Só tem homem. Só tem homem. A foto do Tinder e a realidade, né? Porque aliás, o presidente vai fazer nas reuniões ministeriais, aí vai ficando cada vez mais masculina, né? É aquela coisa. Não é como aqui que nós mandamos, né, Sheila? Pois é, né, Mônica? Desde que a sociedade passou a cobrar, né, uma certa igualdade entre homens e mulheres, a gente vê governantes e apoiadores, porque o governante fala e o apoiador vai atrás, né, repetindo o discurso, de que não importa o gênero, o que importa é a competência, papapá. A gente ouviu esse papo saindo da boca do Lula, né, esse não será um critério para a escolha do ministro do STF, e aí os seus apoiadores vão atrás. Não, o que importa é a competência, o que importa... Era exatamente o que dizia Bolsonaro, e é exatamente o que diz todo governante que não consegue criar um ministério minimamente igualitário. Olha, quando a pessoa diz isso, que o que importa é a competência e as credenciais, e só coloca homem nos cargos, o que ela está transmitindo para a sociedade é a mulher é menos capaz. Ou não? Porque hoje há tantas mulheres quanto homens nas universidades, por exemplo, de direito. Até mais mulheres. Na grande maioria das universidades, as mulheres são maioria. Então, se elas não estão em posição de destaque a ponto de ocupar um ministério, isso diz o quê sobre o governante? De que, na visão dele, as mulheres são menos competentes que os homens. A gente sabe que não são. Portanto, o presidente está olhando para o lado errado, quando ele não consegue encontrar uma mulher tão capaz quanto um homem para ocupar um determinado cargo, porque pode ter certeza que elas estão por aí. Né? Então... A gente pode entender, né, Megali, que algumas circunstâncias levam para alguns nomes, né? Se levaram para o Flávio Dino, dá para entender toda a circunstância, dá para entender a indicação, dá para entender a indicação do Zanin, mas é que é uma coisa repetida, né? São várias e várias e várias e várias indicações, até para cargos menos cruciais, né? E que têm sido lotados de homens. Então, assim, sem desmerecer os homens, né, e entendendo as indicações que o Lula está fazendo,
para o Supremo, a gente entende o contexto histórico e o contexto pessoal dele, o contexto do governo dele para indicar esses dois nomes. Ele consolidou, né, o Megali, ele está consolidando no Supremo uma aliança muito forte, né, uma aliança que tem o Cristiano Zanin, que tem o Flávio Dino, que tem o Gilmar Mendes, que tem Alexandre de Moraes. Quando eu falo aliança, é uma aliança institucional, não é uma aliança partidária para disputar eleições, né, mas é uma aliança para, por exemplo, defender princípios democráticos, para defender uma série de princípios nos quais ele acredita. Então a gente consegue entender, né, que realmente Flávio Dino era muito mais próximo do Lula nesse momento do que qualquer outra mulher no meio jurídico, ok. Mas é isso que a gente falou, são muitas e repetidas indicações masculinas, e aí começa realmente a dar um incômodo, mesmo em setores que não estão tão atentos a isso, ou que não estavam privilegiando essa temática, mas, de fato, está muito desbalanceado.